Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez para apresentar a coleção para vocês, dessa vez para falar do inverno. Então, muito obrigada pela presença de todas. Então, vamos começar passando para vocês mais um conteúdo aí para essa coleção que está por vir. Então, o que seria o próximo inverno, né? A gente tem um pouco do paradigma de que o inverno no Brasil é curto e que não se vende muito e assim por diante. Porém, se a gente for pensar o inverno, né, as pessoas usam mais roupa, então o consumo acaba sendo um pouco maior. Então, é nessa hora que a gente, por ser uma estação curta, a gente tem que abusar e apresentar mesmo diversidade nos produtos e influenciar realmente o consumo, né? Então, acreditem na estação, porque é uma estação que realmente o consumo é necessário. Então, vocês perceberam que para essa coleção, o IP Fashion, né, a gente deu um novo nome ao IP Fashion. Então, o IP Fashion agora, ele está num formato diferente, né? Então, tanto o painel, tanto a apresentação dos produtos, quanto a identidade visual. Então, nessa coleção, nós mudamos o formato. Então, não é tubo, tá, pessoal? Não é cofrinho, não é nada. É um IP Fashion. Vocês podem dar esse nome ao cliente. E qual seria uma abordagem importante para chegar ao cliente? Não simplesmente colocar na frente do cliente e ele descobrir. O bacana é apresentar o porquê e mostrar para ele o valor que isso tem, tá? É uma coisa que a Irmãos Perfeito faz. É uma coisa diferenciada porque nenhum dos nossos concorrentes tem esse tipo de trabalho. São 6 meses de pesquisa, desenvolvimento de produto, envolvendo bastante gente para chegar ao cliente realmente com uma novidade e supri-lo com essa consultoria de informação de moda que hoje a gente está aqui para passar para vocês. Então, eu gostaria de passar para vocês assim, qual que era a ideia de abordar o cliente e apresentar e entregar os clientes selecionados o IP Fashion. Então, primeiro, é importante abrir, contar o porquê do azul, o porquê da identidade visual, que mais pra frente eu divido com vocês, tá? Então, cheguem ao cliente, abram o kit, os produtos, tirem, joguem na mesa, mexam produto a produto. O painel é importante, abram o painel, desenrolem, apresentem realmente como vocês gostariam de recebê-lo, né? Então, tudo que eu estou fazendo hoje aqui é importante que o cliente também tenha esse tipo de informação, tá? Então, agora vamos começar falando um pouquinho sobre a coleção. Então, a primeira inspiração para a coleção Inverno 2014, se vocês puderem acompanhar aí no painel de vocês, é o quê? É um tema onde fala-se muito de aconchego, selvagem, proteção, magia, os rajados são muito fortes, tá? Então, se a gente for pensar nisso, é realmente a questão da madeira, do rústico mesmo. E 3 palavras que vão regir a coleção de inverno 2014 são luar, romantismo e emoção, tá? Os 3 temas, eles abrangem diretamente esses 3 tipos de informação. Então, se a gente olhar um pouquinho aí as imagens, a primeira imagem da Dolce & Gabbana é totalmente pelagem, a questão do aconchego, do calor, da proteção realmente que a vestimenta traz para as pessoas, né? Na Prada também, a questão do metalizado é bastante forte, então tem até a imagem de referência que mostra um pouco disso, remetendo também a um pouco à questão medieval. Não sei se alguém assistiu, mas quem não assistiu seria bastante importante assistir o filme Game of Thrones. Ele relata bastante o que esse tema ele quer passar, tá? Então, pensando em veludo, até por isso do saquinho em veludo, tá? É a intenção de guardar um tesouro, que remete bastante ao filme, assim. Então, é a questão do veludo, do aconchego, da pelagem, e esse luxo primitivo, né? Se a gente observar a terceira imagem da Vera Wang, é um luxo primitivo, porque tem a pelagem, tem a questão do quente mesmo, porém tem a questão do primitivo. Se vocês olharem o vestido que está por baixo, ele é um pouco mais rústico, tá? Então, falando um pouco desse tema, ele abrange, falando um pouquinho também metais. Os metais, eles puxam também para o lado rústico, tá? Passando para o tema 2, inspiração 2, na verdade, é um tema onde ele relata o futuro, tá? Ele remete muito à magia, à questão do transformar. Então, se a gente for pensar, o metalizado também continua, não sei se vocês observaram, mas os produtos, eles têm bastante metalizado, tá? Isso falando do ouro, do níquel velho, do geral, assim, mas bastante forte. O níquel, o ouro e o prata velho.
Então, palavras que relatam bastante o tema 2. Inovação, remetendo ao futuro, conforme eu falei. Luar. Luar é uma palavra bastante importante, tanto no tema 1, falando do Game of Thrones, tanto no tema 2, falando de futuro, tanto no tema 3. Até se vocês observarem, a identidade visual toda da coleção foi baseada na questão das constelações, do luar, do céu em geral, né? Da inspiração do romantismo com o céu, tá? Então, tudo está baseado nesse tipo de informação. Então, voltando também, a geometria está bastante forte, como vocês podem ver no look do Alexander McQueen. É a questão do medieval, moderno, com um toque do metalizado, mas também com essa ideia do geométrico, tá? E a ideia do transformar, também pensando no futuro inovador de informações que aí está por vir. Passando um pouco para a inspiração número 3, já é um tema bastante diferenciado, né? Ele é moderno, então o que ele remete? Ele remete bastante à cor. E até pensando em inverno, a gente tem aquela visão que o inverno ele é muito preto, marrom. Não, nesse tema a gente tem realmente essas cores de acento. São cores de contraste que vêm para alegrar a cartela de cores do nosso inverno. Então, se você for pensar, vem a ideia daquelas festas onde as pessoas estão felizes, tem realmente aquele mix de cor. Então, falando de natureza também, puxando para essa ideia. Iridescente, que é a questão daquele metalizado com furta-cor. Então, tem também o metalizado, também está presente nesse tema, porém com um toque de cor, dando aquela brincadeira realmente de um tema mais moderno. E psicodélico, né? Que cor remete literalmente à psicodelia, então também um pouco do psicodélico. As imagens de referência, elas deixam bem claro esse tipo de informação, tá? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês dos produtos, né? O porquê dos produtos, eu vou falar produto a produto. Nessa coleção eu vou ser um pouco mais... vou pegar um pouco mais a fundo sobre a parte do que pode fazer, do que não pode fazer com esses produtos, que eu senti bastante esse tipo de necessidade. Então, começando lá de cima do painel, o primeiro produto é um produto metalizado, tá? É um produto em ABS. Ele recebeu o banho de níquel velho, conforme eu falei. Então, qual que é a ideia dele? Você pode, diversidade de banhos, claro, mas ele remete à ideia do tema 2, que é o tema onde fala do transformar, do futuro, remetendo à imagem do Alexander McQueen. O produto 2, gente, ele é uma inovação realmente, assim, nenhum dos nossos concorrentes ele tem esse tipo de produto. É um produto de camisaria que a gente vende bastante, porém ele vem com uma gravação, se vocês repararem, espelhada, bem delicada, porém bem moderna, assim, dá para brincar bastante. Pode usar o hot stamp em prata, o hot stamp em dourado, dá para brincar à vontade, tá? Então, não descasca pelo fato de ter um verniz por cima, então realmente é um produto inovador e que nós usamos também em outro produto. Mais para frente eu falo um pouquinho dele. O terceiro produto, ele é um metalizado. Como vocês repararam, nessa coleção a gente tentou desenvolver produtos bem leves em Zamac para camisaria, tá? Foi uma necessidade que a gente sentiu, que os nossos clientes pediram. Então, é realmente um produto leve para focar na camisaria. Então, no caso, a gente colocou o banho níquel velho, o ouro velho, porém também pode brincar à vontade. Ele tem um lado romântico em questão dos furos, que são no formato de coração. E é um produto bastante gracioso, assim, para se aplicar nas peças. O próximo produto, ele é um camisaria. Gente, 100% nas pesquisas a gente viu esse tipo de produto. A gente até deu o nome para ele de fish eye, né, que é o olho de peixe. Ele tem, parece que um olhinho mesmo. E assim, foi geral, feminino, masculino, infantil, surfwear. Até a gente se surpreendeu, porque a gente viu em determinados tipos de moda que a gente não encontrava. Então, a gente lançou ele hoje também no perolado. E o próximo é o rajado. Como eu disse, usamos e abusamos nos rajados, porque no inverno, o inverno já requer, né, o rajado, pelas tonalidades, e até um tamanho grande, é um tamanho 36, então vocês podem usar e abusar desse tipo de informação para passar para o cliente, tá? O próximo produto é um produto um pouco mais pesado, né? Até falando de inverno, eu acho que o inverno pede uns produtos maiores, mais pesados, pensando em casacos, ou até mesmo numa alfaiataria, né? Como um detalhe, ele faz realmente a diferença. No kit de vocês da IP Fashion, ele foi tingido em cores, então para também mostrar a possibilidade de brincar à vontade com a questão das cores. Temos também o metalizado, é um metalizado dourado, ele é bem delicado, ele é bem fininho e bem leve. Totalmente focado à camisaria, infantil, dá para brincar à vontade realmente com esse tipo de produto.
Esse rajado que a gente fala próximo, ele realmente entra naquela história do botão com hot stamping, tá? A gente trabalhou bastante o brasão, porque o inverno sempre acaba pedindo o brasão, então a gente trabalhou com ele, no caso a gente colocou o dourado, mas também pode ser trabalhado outras imagens, dá para abusar da informação, colocar a marca do cliente, pode ser dourado, pode ser prata, dá para brincar à vontade. O próximo produto, ele tem a parte, ele é um epox, tá? Então, vai um pouco na questão dos produtos da coleção anterior, porém, ele está com cores mais fechadas, foi um produto bastante vendido. Quando se coloca a personalização em cima dele, fica bem bacana. E o de baixo é o mesmo produto, porém com uma cor diferenciada. O próximo produto é uma camisaria, tá? Não sei se vocês observaram, ele dá para brincar com a cor também. É um produto diferenciado. A gente explora bastante a camisaria porque a gente sente realmente a necessidade dos nossos clientes, tá? E hoje a camisaria é um nicho que é bastante trabalhado, todo mundo requer produtos diferenciados. Então esse ele está com a borda azul, até remetendo à informação da coleção, né? Que eu acho que é uma cor importante. Porém, ele pode ser utilizado de diversas cores, é super bacana a brincadeira que dá para fazer com ele. O próximo é o meia-bola, né? Esse é um clássico, porém, o que a gente brincou com ele? A gente pôs uma plaquinha embaixo, então a gente colocou o rajado até para remeter a informação da coleção, do momento que está pedindo, porém ele pode ser preto, ele pode ser branco, dá para brincar à vontade também e em diversos banhos, como vocês já sabem. O próximo, ele tem a pintura atrás, tá? Esse também é um botão totalmente inovador, diferente, nós vimos bastante. Então, é a brincadeira do rajado sutilmente, né, aplicado nesse produto, com uma pintura na parte de trás. Ela está no vermelho por causa das tonalidades da estação, porém também pode ser em qualquer cor, e ele fica bem bacana sobre peças escuras ou mesmo sobre peças claras. A borda dele dá uma relevância bem diferente aos produtos. O próximo também é uma camisaria, tá? A gente brincou com essa ideia do parafuso, né? Que eu acho que até para descontrair um pouquinho. E fica super bacana. É um produto delicado, ele pode ser aplicado em diversos tipos de feminino, masculino. Até no masculino fica bacana, as pessoas têm um pouco de resistência, né? Por questão de formatos. Mas ele também fica bem bacana e a gente usou o ouro. Vocês podem observar que o ouro, ele está bastante forte e ele pode ser bem trabalhado como informação para o cliente. Dando continuidade, pessoal, esse é um produto realmente especial, tá? Inclusive na IP Fashion de vocês têm, porém a que está indo para o cliente não tem. Esse é um produto bastante especial, ele tem um valor agregado totalmente diferente. Ele faz realmente a diferença quando colocado numa peça. A gente viu em polos, em camisaria, em feminina, masculina, infantil, ele realmente agrega um valor. Ele é uma madrepérola, né, por exemplo, mas ela é negra. Então, ela dá essa ideia do psicodélico, até remetendo àquele tema do metálico, né? Então, ele agrega bastante valor, ele é um produto diferenciado, ele é realmente para clientes especiais, que tem um produto especial e é diferente mesmo. Vocês podem fazer uma oferta dele completamente inovadora. É um produto novo. A Irmãos Perfeito trouxe com exclusividade, assim, é muito raro quem tem esse tipo de produto. Então, podem apostar e fazer uma propaganda bem bacana desse produto, porque vale a pena. Ele agrega bastante valor na peça. O próximo é uma alfaiataria grande, né? A gente trabalhou com tamanho 40, pensando até o inverno, peças pesadas e tal. Ele tem um formato inovador, ele é bem diferenciado. E ele pode ser feito também na cor, ele é feito em massa, tá, pessoal? Ele não é tingido, até porque ele é um produto grande, então ele tem um trabalho diferenciado. O próximo entra na ideia do fisheye, porém a gente colocou com uma bordinha delicada, até para dar uma opção diferente para o cliente. Aí ele está em branco, mas também pode ser tingido em diversas cores. O próximo, ele também vai um pouco no metalizado, né? É um produto bastante leve. Se vocês pegarem, ele está bem fininho, ele está bem delicado. E esse trabalho dele das pontas, né? Dessa pirâmide suave que tem, ele ficou bastante legal. Ele tem uma textura também bem suave, porém ele dá um efeito bem bacana. A gente usou o níquel velho, né? Porque ele aparece mais esse tipo de trabalho. Esse produto próximo que a gente vai falar, ele é um rajado, porém a gente brincou com a mistura de materiais, né? A gente nunca trabalhou o rajado com o perolado. E aí a gente tentou, vamos apostar? Vamos. Então, o que é? São duas camadas de materiais diferenciados, porém ele traz um efeito muito diferente para o produto, né? Ele é um produto grande, ele pode ser tingido, então o rajado não vai sumir, porém a borda perolada, ela pega a cor que quiser. Então, se
trabalhar num tom de marrom vai ficar bacana, um tom de preto, ou até cores fortes, para dar realmente o contraste e a brincadeira. O próximo é a camisaria, né? Mais uma vez falando dela. É a cartela de bastão. Vocês vão receber também em breve uma cartela de bastão bem nova, com bastante produto diferente. E a gente puxou alguns para colocar aqui para vocês. Esse trabalho branco e preto é um botão simples, porém ele fica bem bacana porque ele tem uma transparência sutil, né? Mas com o trabalho do rajado ficou muito bonito. Esse próximo... Só um momento. Que botão que é esse? Ah, sim. Esse botão também é um botão grande, ele tem a brincadeira do branco e preto, que mais pra frente vocês vão ver que estava em cima das pesquisas que a gente fez. Ele é um botão grande, porém ele tem o delicado traço ao redor dele, pode ser tingido, ele fica bastante bacana também. Foi feito em preto, mas pode ser feito em outros tons. Continuando, desculpa. O próximo é esse botão. Foi engraçado, ele é um coroso, né, num tamanho maior, que a gente não está acostumado a ver, a trabalhar em cima de um tamanho grande em coroso. Porém, a gente também jogou a ideia do fisheye, né, que é uma ideia bastante engraçada. E a gente viu esse botão aplicado em surfwear, que é muito engraçado porque a gente não se vê normalmente o coroso em surfwear trabalhado em bermudas de surfwear, né. Normalmente utiliza-se o de borracha, porém esse foi um botão bastante visto em surfwear. Porém, uma alfaiataria recebe ele super bem e ele agrega valor em qualquer tipo de peça que for colocada. Aliás, é um coroso, é um produto diferenciado e que vale a pena colocar em qualquer tipo de peça. O próximo é uma camisaria, também é um produto relançado, tá, pessoal? É que a gente deixa às vezes na cartela e ele é esquecido. Porém, a gente viu bastante esse formato quadradinho com as pontas arredondadas. Ele fica bastante legal também e vai para a camisaria que a gente trabalha bastante. O próximo é um bastão. Diferenciado, a gente, na verdade, os bastões, né, a gente trabalhou bastante com essa ideia do rajado, focando para alfaiataria, camisaria, para diversos nichos, pensando até na camisaria a gente focou bastante porque a gente tinha um pouco de falta de produto para oferecer ao cliente, e é uma necessidade. A gente viu bastante camisaria com botões rajados, polos, camisaria feminina, masculina, então dá para brincar bastante com o rajado na camisaria. Esse produto também, ele ficou bem bacana, assim, primeiro a gente elaborou ele sem esmaltação e depois a gente aplicou a esmaltação e a gente viu que agregou um valor super diferente. Então, sobre o níquel a gente aplicou a esmaltação vermelha e sobre o dourado a preta e a branca. E tem também o sem esmaltação, claro, porque não é todo mundo que gosta. Porém, ele pode ser trabalhado em diversas cores com a esmaltação, é somente o que o cliente realmente desejar. O próximo ele vai para madeira, né? Como eu falei no primeiro tema, o rústico, ele está bastante forte. Então, se a gente pensar na madeira, a gente trabalhou com 2 tipos de produto também nessa coleção em madeira, focado na camisaria, que fica bacana, é totalmente diferente. Ele deixa aquele moderno, aquela questão da camisa, que é um pouco mais quadrada, com um ar mais descontraído. Essa camisaria ele é legal, a gente fez também um botão camisaria, a gente explorou bastante a camisaria nessa coleção. Então ele tem as bordinhas pontilhadas, no caso a gente colocou as bolinhas pretas, tá? Porém ele pode ser feito em diversas cores, então por infantil dá para brincar bastante com cor, né? Eu acho que o infantil pede essa ideia, e mesmo o feminino, o masculino, também ele é um camisaria bem diferenciado. O próximo produto, a gente brincou com a ideia do degradê, né, de cores. No caso, a gente colocou um preto acinzentado, também pode-se brincar com outros tipos de cores, e a furação dele também tem uma brincadeira aí diferente. Continuando, o próximo é um rajado também, porém se vocês perceberem, os rajados nessa coleção a gente não foi para o básico, a gente realmente explorou produtos diferentes, tá? Então, esse daí no caso, ele tem a borda preta, ele tem o centro preto, pode ser feito em outras cores também, é um produto bastante diferente, ele está no tamanho 36, que eu acho que é bem recebido aí na alfaiataria, nos casacos, pensando um pouco no inverno, né? Então, é um produto bastante diferente também. O próximo, mantemos o rajado, porém brincando com o preto e o branco, falando um pouco também do que a gente já falou no produto anterior. Então, é a brincadeira do rajado branco e essa brincadeira do preto. Porém, esse preto também pode ser feito em outras cores, tá? Ele ficou bastante legal, ele está no tamanho 36 também, que é um tamanho bem recebido pelo mercado.
E o próximo é a madeira que eu falei que a gente também explorou no fisheye. Se vocês observarem, a gente trabalhou bastante esse fisheye porque realmente foi muito visto em todo tipo de moda, desde uma alfaiataria, que é uma coisa um pouco mais séria, um pouco mais fechada, até um surfwear, um feminino, um infantil. Ele foi bastante utilizado e vocês podem realmente utilizar dessa informação para passar para o cliente. Esse produto, ele também está bem leve, ele é um zamaki, porém ele está bem sutil, ele está bem delicado. Então, para uma camisaria, falando mais uma vez da camisaria, ele é bem-vindo. Até para outros tipos de peças, eu acho que ele fica bem agradável. A gente utilizou o ouro novamente, tá? Vocês podem apostar no ouro. O ouro é uma cor que vai ser bastante usada. E também colocamos o níquel no IP Fashion para vocês apresentarem para o cliente. Esse próximo produto, ele é bem diferenciado, tá? Ele é bem pesado mesmo, remetendo ao inverno. A gente colocou um tom cinza, porque a gente sabe que os tons neutros acabam agradando um pouco mais. Então, ele tem um volume diferente, então, um design diferente realmente. Então, ele ficou bem legal. O próximo é um botão de camisaria também, mas ele está bem delicado, no tamanho 14 e 16. A gente colocou ele no níquel, ele é alto, mas ele é leve, então ele cai super bem para qualquer tipo de moda, também infantil, a camisaria super recebe ele bem. O próximo é um botão um pouco maior, porém a gente brincou com mix de materiais mais uma vez, tá? A gente brincou com fundo preto e em cima a gente colocou a transparência. Essa transparência, pessoal, a gente utilizou no fosco, porém ela pode ser no brilho também. E a gente colocou, dá pra brincar com qualquer tipo de cor, dá pra jogar somente o cristal, né? Que bastante gente gosta com um botão mais neutro e tal. Porém, dá pra brincar com as cores. Se vocês verem essa brincadeira do contraste entre, o pink e o preto, o azul e o preto, ele dá um valor e uma cara bem bacana pro produto. Agora vamos falar um pouco sobre a cartela de cores. A cartela de cores, hoje se vocês verem, a gente não tem mais uma uniformidade, né? De falar tons pastéis, tons fortes ou tons neutros. Mas se a gente puder dar uma olhadinha nessa cartela de cores, ela brinca tanto com os tons neutros, que são os marrons, os pretos. O marrom tá bem forte, tá, gente? Também com as cores fortes, que remete ao conceito 3. O que está rolando? Pessoal, aí eu tenho uma vivência para dividir com vocês, tá? Eu fui numa visita a um cliente da Umen e faz toda a diferença, tá? A gente apresentou a IP Fashion para a equipe da Umen, para as estilistas, tanto para estilista quanto para comprador, eu acho que isso faz realmente a diferença, tá? Então, o que é o negócio do que está rolando? É mostrar realmente para o cliente de onde vem a informação e mostrar onde ele pode usar, sugerir realmente onde os produtos podem ser aplicados. Então, se a gente pegar a coleção passada, até passando para vocês, dividindo com vocês a minha experiência, eu apresentei um produto que quem olhava não dava valor nenhum. Era um coroso para usar no colarinho das camisas, né, que é bem forte, bastante tendência na coleção passada e continua nessa. E eu apresentei para a menina e eu falei, tá vendo esse produto aqui? A gente viu pra caramba nas lojas, em todos os lugares que a gente foi, camisaria feminina, masculina, não sei o quê. Ela fez assim, me dá uma amostra desse produto, e depois ela fez o pedido. Então, vocês são consultores, e realmente os clientes, eles têm um pouco de carência com essa informação. E nada mais justo do que a gente, que vai buscar, trabalha 6 meses para desenvolver essa informação, para passar. Realmente não é uma influência, é uma consultoria de moda que eles realmente sentem falta. Então, usem e abusem desse material. Então, o que está rolando? Agora a gente vai passar para vocês um pouco de produtos que a gente... da onde vieram as inspirações, são as lojas que visitamos em Nova York, na viagem de pesquisa, eu e o Walter. Então, eu vou dividir um pouquinho com vocês. Então, falando um pouquinho do surfwear, né, daquele botão fisheye e coroso. Na bermuda de surfwear, 2 tipos de bermuda, uma com metalizado e a outra com coroso. Usem e abusem, pessoal. Surfwear, hein? A gente está com o mercado aí grande, em expansão, vamos trabalhar em cima deles. A epóxi, a pintura epóxi continua, tanto na camisaria, tanto numa alfaiataria, então o epóxi aplicado na camisa. Observem também a aplicação no colarinho, conforme eu falei, ela continua. O rajado na alfaiataria, podemos apostar, até por isso, de bastante produto em rajado, tamanhos maiores e menores. Olha que bacana, né? Essa daí é uma calça, o abotoamento dela é todo interno, então
visualmente ninguém vê esse abotoamento, porém ele brincou com o botão fisheye em cores, né? Então ele colocou uma cor de contraste, até se a gente observar, é um produto bastante legal, porque ele tem o bolso xadrez, ele tem a costura do botão branco, né, utilizado ali no meio para brincar um pouco com a cor diferenciada, e os botões também brincando um pouco com a cor. Então ficou bem bacana, é uma sugestão legal. E 4 botões, hein? 5 botões, vale a pena apostar. E dá a dica para o cliente. Aqui um pouco das cores, então, se a gente falar do cinza e do azul, né, que hoje regeu toda a nossa informação de moda, da nossa identidade, do nosso IP Fashion, o contraste das cores, o azul e o cinza. A madeira aplicada na camisa, conforme eu falei, então a gente tem 2 produtos aí para apresentar para o nosso cliente e realmente passar essa informação de moda. É uma camisa mais descontraída, mais jovem, então um pouco mais esportiva, porém o xadrez ele cria o contraste aí com o botão de madeira. O rajado, como eu falei, vocês vão receber em breve aí uma cartela de rajados para a camisaria. Usem abuso dessa informação. A gente está brincando bastante com a cartela de cores. Tem desde a tonalidade de preto, beges, marrons até o tom de branco. Então, observando mais uma vez o abotoamento no colarinho em ambas as camisas apresentadas aí. E o metalizado também na foto da direita. Mais uma vez o surfwear aí com botões rajados, tanto no abotoamento no bolso traseiro, tanto na frente. O rajado mais uma vez na camisa, aí em tons neutros, né? Então a gente pode ver que é uma camisa um pouco mais despojada, porém ela sem muita informação. E o colarinho abotoado também. Na camisa da direita, a questão é a furação diferenciada, né? Então, sugerir para o cliente realmente essa informação, não simplesmente 4 ou 2 furos. Se você observar ali, com a própria linha, ele cria a logomarca do cliente. Isso fica bem legal. Já tem cliente nosso trabalhando esse tipo de informação, esse tipo de produto, e realmente agrega valor, tá? No próximo é o ouro, é para reforçar realmente a utilização do banho ouro na coleção. Aí é um casaco feminino, é Isabel Marant, até informação importante, às vezes para dividir com o cliente. E o abotoamento também, utilizando bastante botão, somente como adorno. Abotoamento somente um ali. Na direita, um mix de produtos, né? Então, levando aí a criatividade, esse tipo de abotoamento ele fica aqui na gola da camisa. Então, brincando com as cores e com os produtos. Aí a ideia dos bolsos, tá, gente? A gente viu bastante a utilização de bolsos, tanto na lateral da calça quanto na traseira. É aquela brincadeira das calças de antigamente, calças cargos, né? Então, a gente observou bastante, tanto na moda feminina quanto na moda masculina. E aí ele brincou com a aplicação do botão metalizado, que vai vir forte mesmo, podem apostar. Aí também o coroso na esquerda, né? Uma calça feminina. Ela também era cargo, como a anterior. Então, o coroso com uma furação diferenciada, quadrada, para sugerir para o cliente. Na da direita, é um botão metalizado numa calça jeans, mas é um botão não o normalmente que é utilizado, né? É um botão que a gente pode sugerir para o cliente realmente utilizar o nosso produto numa calça jeans. O fisheye, mais uma vez reforçando ele aí, né? Tá super presente nessa coleção. Então, colarinho da gola também com o botão. O da direita é o metalizado, é o botão bem fininho que a gente realmente quis trabalhar, a gente viu bastante esse produto. A madrepérola, né? Eu falei um pouco da madrepérola negra, mas a madrepérola normal, que vocês normalmente trabalham, ela é bem utilizada, ela é bem vista e ela agrega realmente um valor na camisaria. É uma camisa masculina, tá? Então, e ela é utilizada realmente do botão madrepérola. Na da direita é um mix, né, da estampa com o rajado. Às vezes a gente não enxerga um pouco o rajado sobre uma estampa, até por o rajado ter um desenho. Então, sugerir realmente esse mix de estampa e pensando também no branco e preto aí que permanece. O rajado, mais uma vez, aí na esquerda, tá? Ele está bem diferenciado, vocês vão receber esse produto na cartela de bastão. A gente fez ele em camisaria, no tamanho 18, então em breve vocês terão eles em mão. O da direita é um botão esmaltado, tá? Então também usado em cardiganzinhos, pensando no inverno, ele é bem recebido.
o botão retangular. Não sei se vocês repararam, mas assim, hoje a gente foi bem fiel assim, em relação ao desenvolvimento da coleção, com o que realmente a gente viu que as pessoas querem, que as pessoas estão utilizando. Lógico, a gente cria um pouco ali, porém a gente se inspirou bastante no que a gente viu na rua, que eu acho que é o que todo mundo vai buscar informação, então a gente foi bem assertivo nesse ponto. Rajado também numa calça, no bolso da calça, direita e esquerda na manga de um paletó. O branco e preto, era dessa imagem que eu falava para vocês, o branco e preto continua, essa ideia dos stripes também continua um pouco, e a gente pode apostar e dar esse tipo de informação para o cliente. O metalizado numa camiseta polo, lembrando que aí na camiseta polo também o colarinho foi abotoado, e na da direita um rajado utilizado na polo conforme havia falado. Mais uma vez o rajado, vocês podem ver que realmente é muito utilizado, até por isso que a coleção foi bastante focada nos botões rajados em diversos tamanhos, camisaria, tamanhos maiores, tamanhos intermediários, e na direita numa bermuda militar com um rajado também para agregar um valor diferente. Esse daí era um macacão, ele também estava bastante abotoamento, era um botão grande, rajado, então ficou bem legal. O corozo aplicado na camisaria, na última coleção eu falei bastante do corozo aplicado na camisaria, então podem apostar e dar esse tipo de informação, tanto na camisaria quanto na polo. Madrepérola negra. Aí eu volto a dizer, pessoal, esse tem um produto de valor agregado totalmente relevante para o mercado, tá? Vocês podem fazer uma propaganda muito intensa em cima desse produto, é um produto inovador, tem um valor agregado diferente e traz um valor agregado diferente para o cliente. Aí, remetendo à ideia do meia-bola com a placa rajada por trás. Então, esse era um casaco bem pesado de inverno, ele tinha abotoamento duplo na frente. O botão de camisaria com os pontilhados aplicado numa moda feminina, também para dar a ideia desse pesponto, né, que tem na borda do produto. O brasão, né, que a gente trabalhou no botão rajado com o hot stamping, também inspirado um pouco no que a gente viu lá. O metalizado numa camisaria, uma camisa jeans estampadinha, né, suavemente, com o metalizado. Aí era um vestido com um detalhe, né, normalmente a gente vê a plaquinha aplicada diretamente na peça. E aí eles brincaram com essa correntinha na parte de trás do vestido, era frente única, se não me engano. Então ficava aquilo pendurado e com a aplicação do strass. É um detalhe que realmente faz a diferença. Então vale dar a ideia para o cliente brincar com esse tipo de material. Pessoal, então é isso. Eu tenho algumas perguntas agora do chat, que o Valtinho acabou de passar, então vou responder para vocês. Fui pegar de surpresa aqui agora. Então, uma pergunta do Ricardo, tá? Ele perguntou se vocês vão receber a cartela dos lançamentos para pôr na mala. A ideia, gente, é apresentar realmente o produto de uma forma diferente, tá? Então, o porquê que ele é feito essa diferença de uma embalagem diferente? Porque realmente, quando chega no cliente, causa uma surpresa, né? Acho que era essa a ideia da pergunta. Causa uma surpresa. E é experiência própria, o Alexandre, inclusive, já dividiu com a gente. É diferente você chegar com uma cartela, que todo mundo trabalha, a nossa coleção básica, né, é em cartela. Então, usem e abusem desse material, gente. Usem e abusem mesmo, ele é diferente, ele é inovador. Ninguém trabalha com esse tipo de material, então usem e abusem para surpreender o cliente. Foram 500 clientes escolhidos, é uma seleção bastante difícil para fazer. Então, assim, se vocês têm os clientes diferentes, que agreguem valor e que realmente gostam de ser surpreendidos, apresentem nesse formato, tá? A gente só transforma em cartela depois de um tempo, porque por mais que você vá a segunda vez no cliente e apresente novamente o IP Fashion, ele muda a pegada ali ao chegar no cliente. Ah, lembrando também, tá? Na última coleção me pediram bastante as informações sobre o que está rolando, que eu divido com vocês na coleção. Então, dessa vez a gente vai disponibilizar um arquivo PDF, então vocês podem apresentar para o cliente as fotos, eu acho que faz realmente a diferença, não só falar, né? Então, prestar essa consultoria, mostrando as imagens da pesquisa, até para afirmar um pouco e começar a trazer um pouco essa confiança realmente na informação. É fiel, é uma informação que a gente
gente trabalha bastante para ser assertivo, então a gente vai disponibilizar com vocês o PDF das informações do que está rolando. E também no material de vocês, não sei se vocês observaram, a gente já disponibilizou o link, o endereço de e-mail, bem aqui em cima, o endereço do hot site, onde a gente vai disponibilizar toda essa apresentação. Então, acho que é isso, Valtinho, mais alguma coisa? Não? Pessoal, então é isso, muito obrigada, me deixo à disposição para qualquer dúvida, meu e-mail e do Walter está na tela. Então é isso, muito obrigada e até verão 2015.